Trabalhador, imagina a seguinte situação: você trabalha na sua empresa, suponhamos que você seja uma costureira e costuma entregar de produção na sua empresa, por exemplo, 50 peças de roupa por dia. Entretanto, por conta de um acidente do trabalho, algum equipamento que a empresa não trocou da forma como deveria, ou até mesmo não fez a manutenção, você teve um problema, um acidente e acabou perdendo parte dos dedos por conta desse acidente do trabalho. E por conta desse acidente, você não consegue mais fazer as 50 peças de roupa. Agora consegue fazer apenas 10. Até porque, como você não tem parte da mão que você perdeu por conta do acidente, você não consegue mais fazer a mesma quantidade de roupas. Ou seja, a sua capacidade de trabalhar, de entregar 50 roupas, agora foi diminuída para 10. Ou dependendo do caso, nem 10 você conseguiria fazer mais. Você sabia que nesse caso, isso pode acontecer com muito trabalhador aí? Você pode ter direito a uma pensão a ser paga pela sua empresa para o resto da sua vida? Pois é, gente, esse caso aconteceu com uma trabalhadora, uma costureira, e nesse vídeo eu te explico um pouco mais sobre essa questão e sobre esse direito que poucos trabalhadores sabem, mas que você pode vir a receber. E detalhe, os valores são consideráveis. Vamos aqui para as informações. Oi, gente, aqui quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Hoje, o nosso escritório de advocacia, a Galate Advocacia, um escritório trabalhista, atende em todo o Brasil. Então, você, trabalhador de qualquer estado, consegue aqui ser atendido e contratar o nosso escritório. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o nosso Instagram, Rodrigo Galate ADV. Semanalmente tem muito conteúdo para você. E vamos aqui direto para as informações e direto para essa matéria, essa notícia, tratando um caso envolvendo um acidente do trabalho e também tratando sobre a questão da pensão para o resto da vida por conta de um acidente de trabalho. Gente, olha aqui a reportagem. Indústria de móveis deve pagar pensão e indenizações ao auxiliar de costura que teve a mão esmagada em acidente. Gente, pensão para o resto da sua vida a ser paga pela sua empresa se você tiver um acidente do trabalho e por conta desse acidente você não conseguir mais trabalhar como você fazia antes do acidente. Olha aqui esse caso que interessante que eu trouxe para vocês. Vem aqui trazendo a informação de que o Tribunal Regional do Trabalho condenou uma fábrica de móveis a indenizar uma auxiliar de corte e costura e operadora de máquina que teve a mão esmagada em um acidente do trabalho. A reparação moral foi fixada em R$ 40 mil e estética R$ 60 mil. Também deverá ser pago pensão vitalícia em razão da perda da capacidade funcional de trabalho. A decisão foi unânime. Gente, presta atenção aqui. Fala para mim nos comentários se com as duas mãos eu consigo produzir, nesse caso aqui dessa trabalhadora, 50 peças. Agora com uma mão, vai conseguir produzir a mesma coisa? O trabalhador que tem ali um acidente, que perde algum membro, ou até mesmo que tem ali algum membro que tem alguma deficiência, algum problema, vai conseguir trabalhar da mesma maneira após o acidente? Deixe para mim nos comentários a sua opinião. Na maioria dos casos, gente, não é possível. Por quê? Teve o acidente, perdeu algum membro, perdeu alguma parte do corpo, ou até mesmo teve alguma sequela. O trabalhador não é o mesmo, gente. Por isso que tem essa questão do pensionamento. A empregada trabalhava em uma máquina de moer espuma para o preenchimento de móveis estofados. Segundo as testemunhas e o depoimento da própria auxiliar, era comum que os cilindros de tração do equipamento trancassem. Ao tentar destrancar a máquina, a autora teve a mão esquerda esmagada com fratura exposta. Olha que acidente grave, gente. As perdas funcionais e laborais foram atestadas pelo perito, na ordem de 70% com sequelas psíquicas moderadas e sequela estéticas severa.
Para as atividades pessoais, a autora perdeu a aptidão da mão esquerda, necessitando de esforços complementares, compensatórios e adaptativos. Aqui, gente, ficou constatado que ela perdeu 70% da capacidade de trabalho. Ou seja, ela diminuiu aí em torno de 70% do que ela conseguia produzir antes do acidente. E aí vem aqui a informação, ó. O desembargador, que aqui no caso é o Luiz Alberto de Vargas, chamou atenção para as iniciativas da empresa depois do acidente. Ele destacou que após a investigação do acidente, foram colocados cadeados na máquina a fim de possibilitar a sua abertura por pessoas não autorizadas. Para o magistrado, ficou demonstrada a conduta culposa da empregadora pelo acontecimento do acidente. A empresa deveria ter sido diligente e adotado uma trava na tampa do equipamento antes do acidente. A referida conduta poderia ter evitado acidentes como aquele sofrido pela autora, que teve a mão esmagada. Gente, nesse caso aqui, essa trabalhadora vai receber uma pensão para o resto da vida dela por conta desse acidente. Eu tenho aqui alguns casos no escritório que essa pensão vai por toda a vida, gente. E aí você calcula que normalmente o cálculo dessa pensão leva em consideração um percentual do salário do trabalhador. Então, se você produzia 100% antes do acidente, agora só vai produzir 50%, você teve uma redução da sua capacidade de trabalho em 50%. Como é que eles fazem o cálculo dessa pensão? O valor do seu salário? R$1.000. Se agora você só consegue produzir 50%, o valor dessa indenização é metade do seu salário, que é 50% da sua redução da capacidade de trabalho, durante toda a sua vida. Então você calcula R$500 durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quanto mais novo o trabalhador for, maior é o valor da pensão. Eu tenho casos aqui no escritório que chega aproximadamente 500 mil, 700 mil de pensão mensal para o resto da vida. Óbvio, né? Somando o valor todo. Vai calculando ali um mês a mês, R$1.000, 1.500, dependendo do salário do trabalhador, dependendo da redução da capacidade. Mas se for levar em consideração isso para o resto da vida, a soma, os valores ultrapassam em alguns casos R$700 mil, R$1 milhão, dependendo, até mesmo 300 mil, 400 mil, tudo vai depender da gravidade do acidente e da redução da capacidade de trabalho. E detalhe, gente, esse pensionamento pode ser feito em uma única vez, ou seja, pagar essas parcelas que você receberia no futuro em uma única vez. Quanto que vai receber daqui a 50 anos? Por exemplo, R$500 mil. A empresa pode pegar e pagar esses 500 de uma única vez, mas aí, caso isso aconteça, os juízes normalmente dão um desconto e a empresa acaba pagando ali 400 mil, 300 mil, dependendo do caso. Ele dá um desconto se houver a quitação integral desse valor desde já. Gente, é isso. Dúvidas, questões sobre esse tema, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.